Ha! Eita! Mas olha só. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Taki Talk da Crash TV. Eu sou o Yata, ou Takimoto, por isso Taki Talk. E vou passar aqui os próximos momentos, né? Falando com vocês. Deixa eu até já mandar o convite para todo mundo. Né? E convidem mais pessoas para assistir aqui. Afinal, né, a gente está aqui para troca de experiências, de informações, de ideias. Deixa eu até mandar os convites para todo mundo aqui. Eu preciso realmente aprender mais sobre esse... digamos assim, sobre o próprio Instagram, né? Mas é isso. Vamos ver aqui, acho que eu consegui chamar bastante gente. Agora falta ver quem é que vai entrar, quem vai assistir e participar. Bom, hoje, né, vamos falar de coisas antigas e coisas novas. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo. Aliás, deixa eu até trazer mais para perto aqui, né? Hoje vou falar de um assunto que tem muito a ver com a minha época de infância. E o que é a minha infância? O fim dos anos 80. E o que é que tem de bom nos anos 80? Os anos 80 em si. Com certeza. Então, bom, primeiro vamos falar de algo dos anos 60 que está voltando. Afinal, Tóquio vai tremer. Nesse caso, acho que não vai ser só Tóquio, né? Ó, King Kong vs Godzilla. Aqui, ó, nós temos aqui esse filme que originalmente foi de 1963, que agora, acho que agora em março, se não me engano, vai ter a versão nova do Monsterverse atual, no qual eles dois vão lutar e logicamente é capaz de aparecer o Mechagodzilla e os dois vão ter que se juntar para lutar contra ele, mas isso não vem muito ao caso, né? Deixa eu então passar um pouquinho de informação disso antes de ir pro assunto do dia, que são os Goonies. Bom, dá pra ver, né, as máscaras aqui, ó, os rostos bizarros dos nossos personagens. Década de 60, lógico, né? Então, ó, aí tem uma sinopse aqui. Esse aqui, o DVD inclusive tá dentro do aparelho, eu tava reassistindo hoje. Mas deixa eu ler pra vocês a sinopse oficial do DVD. Eu tenho o VHS também, que tá um pouquinho diferente, mas o VHS tá muito bem guardado, até eu poder desmontar tudo ali, vai virar uma bagunça do Tetris que eu tenho em casa. Bom, vamos lá. O maior monstro de todos os tempos, Godzilla! Ele emerge de um iceberg para enfrentar o poderoso King Kong. Este, capturado de uma pequena e esquecida ilha do sul do Pacífico, aonde enfrentava um polvo gigante. Mas não era o Cthulhu. Bom, agora, frente a frente, os dois maiores monstros do cinema se enfrentam numa batalha espetacular. Essa superprodução foi dirigida pelo diretor Inoshiro Honda, que realizou o clássico Godzilla, o Rei dos Monstros, e os efeitos especiais são criados pelo mestre Eiji Tsuburaya. Né? Para quem não conhece Tsuburaya, Ultraman, Ultra Seven e por aí vai. Só coisa assim top. Tinha um filme chamado Mundos em Guerra, né? Também da Tsuburaya Filmes. Recomendo muito. Se encontrarem a versão dublada, é mais recomendável ainda, porque vocês vão rir de uma cena com uma dublagem errada num encontro da ONU. Mas isso aí deixa pra lá, depois eu explico mais tarde. Bom, a Tsuburaya fez os efeitos especiais desse filme, do King Kong vs Godzilla antigo. Né? Aqui, ó. Usando maquetes gigantescas e animação em stop motion. Né? Além das cenas dos caras vestidos com as roupas dos monstros, né? O King Kong vs Godzilla se tornou um dos mais respeitáveis e assustadores filmes de monstros de todos os tempos. Então, vai ter que ser foda para poder realmente superar nesse novo filme. Então vamos ver como é que vai ser a história, né? O King Kong antigo, inclusive, ele teve duas versões. A versão lançada no Japão e a versão lançada nos Estados Unidos, já que ele tinha uma parceria. King Kong era uma franquia norte-americana, enquanto Godzilla era uma franquia totalmente japonesa. Então era Estados Unidos versus Japão. Lógico, havia lá um negócio que mostrou... Né, eu não vou nem contar exatamente o final, mas em algumas cenas, né, por exemplo, jornalistas e tal. Na versão do Japão você tem jornalistas japoneses e na versão americana jornalistas americanos, por exemplo. Né, dentre algumas pequenas coisinhas assim. Mas, em suma, a maior parte do filme é a mesma coisa nas duas versões. Eu gostaria de ter uma versão completa, que juntem as duas versões, né, todas as cenas de cada uma das duas, para virar um filme só. Né? Mesmo que fique um pouquinho mais arrastado, para mim valeria muito a pena. Então, tá aí uma dica. King Kong vs Godzilla, reassistindo o antigo para poder me preparar pro novo. Né? Eu tô na hype enorme, eu sou time Godzilla.
Então vamos deixar isso aqui de lado e vamos falar um pouquinho do assunto do dia. Goonies! Tan, 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 tan. Aí vem aquela música The Goonies Are Good Enough. Bom, aqui, essa é uma VHS, né? Edição especial de... Cadê? São 114 minutos essa VHS especial de alta fidelidade. Eu tenho o DVD e eu tenho o Blu-ray, mas eu ainda assisto VHS. Só que essa aqui, ó, pode ver. Tá aqui, ó, é a da Warner aqui. Steven Spielberg apresenta um filme de Richard Donner, né, que seria os Goonies. Lógico que a gente tinha ali nos Goonies vários e vários atores que eram atores mirins, né, tipo de crianças para adolescentes que estavam em alta na época. Então eles conseguiram juntar um time poderoso. E vamos dar uma dica legal aí. O irmão mais velho que acaba tendo que salvar os jovens, ele não é ninguém mais, ninguém menos que o Thanos, né, dos Vingadores atual. Então, estamos aqui, ó. Josh Brolin participou. Cadê? Ele tá aqui, ainda jovem, antes dele virar o Thanos. E ele não mudou muito, né? Ele já tinha cara de velho na época. Mas o legal é que o Goonies, ele tinha aí um planejamento para um segundo filme, uma continuação, mostrando os Goonies mais velhos. Aí acabou não rolando. Aí depois eles voltaram com o projeto, agora falando que os Goonies iam ter uma aventura com os filhos dos personagens. Então, os velhos e os novos juntos numa aventura. Os Goonies pode ser considerado como um filme de pirata, de caça ao tesouro. Pode ser considerado um filme de aventura, de ação, de comédia. Só que a comédia é bem leve, assim como foi os Caça-Fantasmas. Então não confundir comédia com pitadas de comédia. Essa VHS em especial não teve no Brasil. No Brasil a VHS era comum. Essa versão aqui, com a caixa um pouco mais avantajada e tudo mais, é a edição especial dos Estados Unidos. Então, né, uma aventura deliciosa com diversão que pode agradar grandes públicos. Ou Delicious Easy Adventure with Crowding Fun. Isso foi dito no New York Daily News. O que acontece? Os Goonies era basicamente uma turma de amigos que gostam de se aventurar, que de repente eles acabam descobrindo que existe um tesouro escondido no meio lá de um monte de armadilhas e tudo mais, e eles têm que se salvar de uma família mafiosa chamada os Irmãos Fratelli. Então, pessoas perigosas contra os jovens aventureiros. Bom, vamos mostrar um pouquinho mais da VHS. Ó, tem aqui umas fotos bonitinhas do fundo e tal. O Goonies, ele, se não me engano, foi lançado em 85. Né? Ó, deixa eu mostrar essa VHS por dentro. Essa aqui, ó, a caixa é um plástico um pouco diferente e tudo mais. Realmente é uma edição especial. Tanto está escrito em pé e não deitado. Nome, The Goonies. Vamos mostrar aqui o... E aqui, a parte, ó, fita VHS. Quem mais aí, além de mim, assiste ou já assistiu uma fita VHS, hein? Então, esse aqui, a caixa inteira daquele plástico mais mole, mais macio. Então, acaba sendo uma edição especial, só que você tem que tomar o máximo de cuidado com esse tipo de embalagem, né? Mas, assim, é muito, muito, muito legal. Então, vamos... Esse aqui são os Goonies. Vou até deixar aqui a VHS no canto, né? Porque afinal, mesma coisa que eu fiz com Jurassic Park, né? Bom, vamos ver se eu consigo pegar aqui a minha pauta, que estava anotada. Né? Os Goonies. Relembrando... deixa eu até... Relembrando que esse é o horário de janta, então por isso que eu tô comendo um pouco agora. Bom, vamos ver aqui, cadê? Tá, eu esqueci o que eu tinha separado para falar sobre os Goonies, né? Mas tudo bem. Eu sou dos anos 80, e vocês? Alguém aí é dos anos 80 também? Bom, deixa eu puxar a mesa. Relembrando, hoje está bastante calor, então bebam muita água, não fiquem desidratados. É importante. Bom, os Goonies. Quem eram os Goonies? Do que se trata isso?
Bom, você consegue imaginar um grupo de adolescentes se aventurando, conhecendo coisas novas da vida e realmente sentindo que estão tendo a aventura de suas vidas? Vamos lá. Segundo a Wikipédia, é dito o seguinte: Os Goonies, né, é um filme americano de 1985, então eu acertei a data aquela hora. Produzido por Steven Spielberg, escrito por ele e Chris Columbus, dirigido por Richard Donner e distribuído pela Warner Bros. Pictures. Na época teve um extremo sucesso e conta também com a participação da Cyndi Lauper cantando a música tema do filme, The Goonies Are Good Enough. Então, vamos falar um pouquinho da sua sinopse, né? O que a gente tem aqui sobre os Goonies, né? Quem são os Goonies? Que eu mostrei a VHS aqui pra vocês. Para os mais jovens, VHS são as fitas de vídeo, são aqueles o que veio antes do DVD, antes do Blu-ray, antes mesmo do streaming. Bom, o que diz a sinopse a partir da Wikipédia? É um pouco diferente do que está na VHS brasileira, mas tudo bem. Após encontrar o mapa do tesouro no sótão de sua casa, Mickey, Brand, Bocão, Dado, né, ou Data, e o gordo, Chunk, partem em busca do tesouro do Willy Caolho. Eles se juntam nessa aventura aí com Andy e Steph. Mas, assim, além das armadilhas deixadas pelo Willy Caolho, entre as cavernas e trilhas subterrâneas, eles ainda têm que enfrentar uma família de bandidos italianos, os Fratelli. Ó, como eu falei aquela hora. Para salvá-los, resta somente o valente e destemido Slot. Ou também o Corcunda de Notre Dame versão Vingador Tóxico. Bom, mas tudo bem. Da imaginação do Steven Spielberg, os Goonies, ele é um filme que apresenta uma turma de pequenos valentes, né? Por isso Goons, né? Seria quase a mesma palavra na tradução brasileira, seria valentão, tipo o mesmo que bully. Só que nesse caso é o valente, não no sentido de vai pra cima dos outros à toa, mas o outro tipo de valente, aquele que não tem medo, né? Não é o bully, que é aquele que por ter medo vai e sai atacando todo mundo. Não, esses são os Goons, ou Goonies nesse caso, são aqueles que atacam para não serem derrubados. Então é uma coisa bem interessante essa jogada, né, do nome. São pequenos valentes com uma surpresa em cada canto. Seguindo um misterioso mapa do tesouro por incríveis passagens subterrâneas, traiçoeiras, armadilhas aí, o antigo navio pirata cheio de dobrões de ouro. Ó, isso é interessante. Os garotos correm para ficar um passo à frente de uma família de caras maus e um amável monstro com coração de herói, Slot, com a camisa do Superman, né? Moradores das Docas Goon, verdade. Olha só, uma clássica aventura familiar do início ao fim. Os Goonies é um tesouro do cinema, de ação empolgante. Uhul! Lógico, com uma trilha sonora maravilhosa. Olha só. Efeitos especiais deslumbrantes e calafrios de arrasar. Adaptado da sinopse de 2001, no caso, né, que a Warner colocou na internet, né, essa sinopse. É um pouco diferente do que tinha nas VHS da época, mas dá pra entender. O elenco é interessante, porque a gente teve o Sean Astin, né, que era o Mickey, né, Michael Walsh, né, no personagem. Quem era o Sean Astin? Se você assistiu Stranger Things, você se lembra que na primeira temporada, a mãe do garoto que some, ela começa a namorar um policial. Esse policial, ele é, na verdade, também... Né? Não policial, caramba, é outro emprego. O policial é o da segunda temporada. Confundi. O Sean Astin, ele também foi o amigo do Frodo no Senhor dos Anéis. Ele foi o cara que morreu defendendo a sua namorada no Stranger Things, primeira temporada final. Né? Ele participou da série The Librarians, né? Ou Os Bibliotecários, num episódio em que ele era um mágico que só virou mágico para poder tentar impressionar a garota que ele gostava quando ele era jovem, né? Então assim, ele ficou gordo, né? Tipo, ele não era mais o galanzinho magro da época, mas até que ele conseguiu uma coisa boa. Quem fez o seu irmão mais velho foi o Josh Brolin, também conhecido como Thanos, né? Ele fez também, ele foi o ator principal no remake de alguns filmes, tipo, por exemplo, o coreano... Caramba, aquele que ele ficou preso no quarto por muitos anos. Caramba, esqueci o nome. Bom, mas deixa pra lá por enquanto. Tivemos também o gordinho, né? O Jeff Cohen, que era o Lawrence Chuck Cohen no filme, né? No gordo foi o apelido que ele recebeu na versão brasileira, na dublagem. Tivemos aí também o Corey Feldman,
que, lógico, aqui ele faz o Bocão, ou o Clark Mouth Devereaux, né? Por que ele era o Bocão? Porque ele falava demais. Mas o que aconteceu ali? Quem é Corey Feldman? Bom, provavelmente vocês devem conhecer filmes como Garotos Perdidos, que tinha aqueles dois irmãos dos quadrinhos e tudo mais, que acreditavam em vampiros e entendiam muito sobre o assunto, né? O Corey Feldman, assim como o Corey Haim, eles trabalharam juntos por muitos anos, até o Corey Haim morrer há poucos anos atrás. Temos aqui Carrie Green fazendo a Andy, ou Andrea Carmichael, né? Ela acabou sendo o par romântico do Josh Brolin, né? Ou seja, o Thanos. A Martha Plimpton fez a Stephanie, ou Steph, né? Pra quem assistiu ali sabe que tem os estereótipos, né? A garota bonitinha que todo mundo deseja, a garota nerd, a melhor amiga dela, o valentão, o irmão mais velho que tem que salvar os irmãos, e por aí vai, né? Deixa eu ver aqui, o Jonathan Ke Huy Quan, né? Pra quem assistiu como que é o da Arca Perdida? Caramba, Raiders of the Lost Ark, era os Caçadores da Arca Perdida, que foi o primeiro filme do Indiana Jones, que originalmente não era para ser o Indiana Jones o personagem principal, mas acabou se tornando e virou uma franquia do personagem e não da aventura em si. No caso, ele era o garotinho chinês que ajudava o Indiana Jones naquele filme. Aqui ele faz um personagem chamado Data, né? É uma alusão a uma certa piada falando que ele é o inteligente. Então o nome do personagem era Richard Wang, né? Aqui no Brasil ele ficou como Dado e não Data, né? Porque eles tiveram que adaptar o nome. Acabou meio que perdendo um pouco de sentido, mas ainda tá lá. Data, né? Dado. Ele tem muitos dados, entendeu? Tipo, informações dentro do computador. Ele é um computador vivo. Essa era a ideia. Por ele ser o asiático, o que fazia um monte de invenções bizarras e tudo mais, aí acabou virando um dos alívios cômicos do filme. O John Matuzak, ele fez o Slot. Então seria o Lotney Fratelli, o nome verdadeiro. Pouca gente, né, prestou atenção nisso, mesmo na época ou hoje em dia, do nome do personagem. O Slot, que ele tinha o rosto um pouco deformado, tinha alguns problemas mentais e tal, ele era o de bom coração da família de vilões. No final ele meio que se junta à turma mesmo, assim, né, e deixa a mãe e os irmãos serem presos, enquanto ele se junta à turma dos bonzinhos. É uma coisa muito legal. E ele gosta muito de chocolate. Essa é uma dica. Bom, o Jake Fratelli é o Robert Davi, né? O ator Robert Davi. Tem o Joe Pantoliano, que faz o Francis Fratelli. E a Anne Ramsey, que faz a Mama Fratelli. A Mama Fratelli, inclusive, essa atriz, né, a Anne Ramsey, geralmente ela faz a mãe malvada, a sogra malvada. Fazia, né? Na maioria dos filmes, na década de 80 e começo de 90, ela participou de muita coisa assim. Dentre eles, teve aquele filme Por Favor, Matem Minha Mãe. Acho que era assim o nome. Que era filme com o Danny DeVito. É um filme bem interessante. Billy Crystal e Danny DeVito juntos é uma raridade. Então, para aquela época, é uma coisa que vale muito a pena ser lembrada. No caso, ela fez muitos personagens que ela tem a cara de malvada. Ela consegue ter aquela cara de quem vai ficar bufando e matando pessoas. Então, por isso, combinou legal no filme. Deixa eu ver aqui, ó. Lupe Ontiveros fez a Rosalita. Eu não lembro muito dela, mas... Mary Ellen Trainor. Ela faz a Harriet Walsh, que seria a mãe do Mickey e do Brand, né? Que seria, no caso, né? Aqui, ó. Kate Walker fez o Irving Walsh, que seria o pai do Mickey e do Brand. Curtis Hanson, né, fez o Elgin Perkins, que é o pai do Troy. O Steve Antin fez o Troy Perkins, né? Que seria... o valentão da escola, né, dos jovens. George Robotham, que fez Emil Yones, que é o guarda da prisão, aquele que apanha dos irmãos Fratelli e tudo mais, mas isso aí assistindo é melhor. Michael Paul Chan fez o Sr. Wang, o pai do Data, ou Dado na versão brasileira. E tinha uma pessoa chamada de Fables Moolah, e eu não sei quem é. Mas tudo bem. Esses são os atores e seus personagens no elenco principal. Bom, locações. O filme foi feito em vários lugares, para ser sincero. Por exemplo, ele se dividiu entre o Oregon, nos Estados Unidos. Então tinha cenas em Astoria, Clatsop County, Cannon Beach, Clatsop County de novo, quando fizeram no Haystack Rock Beach. E também os outros lugares foram o norte da Califórnia, nos Estados Unidos também,
Então eles passaram por Jenner, Sonoma County, Goat Rock State Beach e no sul da Califórnia, também nos Estados Unidos, em Burbank, Los Angeles, né, e também dentro de algumas partes dos estúdios da Warner Bros. Internos, né. Lógico, os Goonies, eles, como eu posso dizer assim, de referência, eles são uma espécie de uma forma dos adolescentes na década de 80 sentirem que estão mesmo numa aventura. Isso é uma coisa que vale muito a pena lembrar. Bom, o filme colorido de 111 minutos na versão original, 114 minutos, ou seja, 3 minutos extras, na VHS especial de aniversário. Né? No DVD eu não me lembro se tinha muitas cenas extras ou não, mas infelizmente é meio difícil mesmo. Bom, direção Richard Donner, produção o Donner junto com Steven Spielberg, junto com Harvey Bernhardt, Kathleen Kennedy e Frank Marshall. Vamos falar roteiro, Steven Spielberg e Chris Columbus, aí o elenco já foi falado antes, lógico. Cinematografia foi Nick McLean que fez, música Dave Grusin, né, que foi o diretor musical e tudo mais. Distribuição pela Warner. O lançamento pelo mundo. Isso, o rival dos Goonies, cujo pai é rico e quer comprar as docas Goon, verdade. Bom, vamos voltar para os datas de lançamento. Nos Estados Unidos foi 7 de junho de 85. No Brasil, 15 de agosto de 85. E em Portugal, 29 de novembro de 85. Nós recebemos, antes de Portugal, o filme direto dos Estados Unidos. Né? Então, ele teve uma receita, o quanto ele recebeu? 61.389.680 dólares só de cinema. Né? Então, os Goonies, eles são bons o suficiente. Goonies are good enough. Bom, deixa eu passar aqui pro... Vamos falar um pouco mais desse clássico, né? Que pensa, a gente tem que admitir, esse é um daqueles filmes que mesmo quem não gosta acaba respeitando justamente porque, né, ele marca a gente. É bem engraçado, né? Tipo, muita gente demora pra assistir, outras pessoas desde criança assistem e reassistem muitas e muitas vezes, né? Lógico, passou muitas vezes na sessão da tarde, já chegou a passar em outros lugares. Lógico, tem inúmeras referências feitas por fãs, inclusive sobre o fato do Slot gostar de chocolate. Né? Mas o filme só, né, ele pode ser dito como um clássico de todos os tempos, um clássico maravilhoso que não merece um remake, merece apenas continuações e ser relançado várias vezes no original com a imagem melhorada. Bom, a história apresenta aí, lógico, um grupo de amigos que vão perder suas casas porque os pais não têm dinheiro para pagar. Lá que tem aquele cara que quer comprar todas as casas das docas e aquela coisa toda. Só que eles encontram as evidências desse antigo tesouro aí, que está escondido naquela área. Então eles decidem ir atrás. Então vira um filme de pirata. Né? Garotos da cidade indo fazer uma aventura pirata. Mas lógico que não imaginavam que a família de bandidos e várias armadilhas também iam esperar, né, por eles ali. Lógico, é um filme cheio de curiosidades, a começar pela surpresa dele ser bem pastelão, mesmo sendo de um diretor do pesado A Profecia, né? Então, quem assistiu A Profecia já vai entender o tipo de direção que foi utilizada neste filme, o que é bem curioso. No caso, isso mostra o quanto o Richard Donner consegue ser eclético, né? E aí ele muda tão drasticamente a atmosfera que apresenta entre uma obra e outra, de uma forma que você fala, porra, não é o mesmo cara, são diretores diferentes. Não, é o mesmo diretor. Bom, ele foi responsável também por vários clássicos como Máquina Mortífera e o Super-Homem de 77, a melhor versão do Super-Homem, né? Pelo menos daquela quadrilogia. Acho que eram 4. Bom, apesar de tudo, esse é um dos casos que os olhos acabam se voltando pro produtor, que é o Steven Spielberg, e não pro diretor Richard Donner. Né? Inclusive é normal a gente se confundir achando que o Spielberg que dirigiu, só porque tá lá, uma produção Steven Spielberg, porque o nome dele chama muita atenção. Né? Lógico, a coisa foi tipo o Poltergeist, ele escreveu a história original, Chris Columbus adaptou o roteiro, depois os dois ficaram juntos como produtores. Né? Aí ó, né, a Nara tá falando aqui, ó, um mapa do porão da avó, quer dizer, isso. O legal é que o estilo usado pelo Donner nesse filme, ele foi muito semelhante a outros, assim, visto como filmes, tipo,
ET, o extraterrestre, que aí sim, Spielberg, que é a ideia dos jovens de classe média, morando num lugar bonitinho, não muito rico, mas bonitinho, entrando numa aventura e se ajudando para vencer desafios. É algo bem pros lados do próprio Spielberg, né? Mas se a gente for parar para pensar, tá cheio de gente famosa ali e muitas vezes a gente nem nota, né? Aqui ó, Goonies nos fez amar caça ao tesouro. Verdade. É um dos principais motivos do porquê eu gosto tanto de participar de gincanas quando eu vou em festa junina, evento de anime, etc. Mas a coisa vai muito além. Por exemplo, trilha sonora do filme. A música principal, música tema é da Cyndi Lauper, né, que especialmente nos anos 80 ela estava fazendo um sucesso estrondoso. Bom, o curioso disso é que o clipe usa o cenário do filme e conta com a participação dos atores. Né? Então é quase que umas cenas extras para deleitar os fãs, né? Bom, mas assim, uma coisa que a gente acaba se perguntando, ou melhor, que a gente deve se perguntar, que diabo significa os Goonies, né? O que é um Goonie, né? Lógico, tem esse negócio aí das docas Goon, né? Goon Docs. Lógico, então eles acabaram adotando esse apelido. Mas tem o negócio do valentão. Então eu comentei sobre isso mais cedo, né? Só que Goon, né, seria tipo o valentão. E se você coloca um IE, é como se tivesse diminutivo. Então seria meio que um The Goonies pode ser os valentõezinhos. Uma tradução bem tosca, né? Mas válida de certa forma. Falando nisso aí, uma coisa que pode surpreender muita gente no filme é que você pode pensar, né, que é uma coisa completamente ingênua para a família e tal, mas na verdade você já vê, né, que logo no começo do filme você já vê que é uma baita putaria e tal, que pode deixar muitos familiares aí envergonhados diante das crianças, especialmente tipo crianças muito inocentes, né? Mas tudo bem. O que acontece? Por exemplo, teve o gordo, o Chunk, né? Ele quebra o falo, né? O pinto de uma estátua. E aí os meninos ficam lá tentando colocar de volta, depois colocam virado pra cima. Então é como se ele tivesse duro. Uma coisa meio doida, né? Ou então quando o personagem Bocão vai traduzir as instruções de espanhol, ao invés de falar o que a dona da casa manda, diz pra empregada que ela tem que separar corretamente a maconha e a cocaína nas gavetas. Além de nunca ir no sótão porque lá estão os objetos de tortura sexual da família. É uma coisa bem engraçada, ainda mais a cara que ela faz. Né? O protagonista, ele... Tudo bem, muita gente achou aleatório ele, quando ele fez o Sam, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Né? E tipo, de onde é esse ator? Eu acho que já vi em algum lugar, mas não me lembro. É daí, Goonies. Lógico que ele é bem familiar, porque 16 anos depois do Goonies é que ele já participou do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel. Né? E é uma coisa engraçada. Lógico, o curioso é que o protagonista não é tão lembrado quanto outros personagens, né? Mas assim, a gente tem que pensar, são muitos rostos ali que você tem pra ver, são muitos personagens importantes para que a trama funcione e, lógico, né? São 2 horas de filme, então como você vai destacar todo mundo em apenas 2 horas? Não é uma série de TV, é um filme, né? Então, o que acontece? Isso são muitos rostos e o personagem acaba não tendo nada demais, assim. Ele é um personagem simples, é um garoto comum, né? Só o típico garoto certinho que quer fazer o bem, né? Sem sombra de dúvidas, quem rouba a cena do grupo aí acaba sendo o gordo, o Chunk, mesmo ele aparecendo em poucas cenas, que ele acaba conseguindo facilmente fazer qualquer um dar risadas, né? Lógico, ele, assim, é uma tristeza aí que esse ator, né, o Chunk, ele desistiu pouco tempo depois dos Goonies, fez aí algumas séries de TV. Aí o seu terceiro e último filme foi o Perfect Harmony, de 1991. Depois ele decidiu investir na carreira como advogado, criou um escritório de advocacia de sucesso. Aí quando perguntaram pra ele sobre ele participar de uma sequência, ele disse que sentia falta de atuar, mas que as coisas estavam indo muito bem como advogado, então ele ia continuar sendo advogado. Né? O que é uma pena. Ele poderia ter feito muito sucesso continuando. Né? Lógico, assim, o filme você tem aí a descoberta da inocência e da adolescência, né, as trocas de informações, falando sobre drogas e tudo mais. Lógico, tem um personagem nerd com asma que é o Mickey, mas tudo bem, faz parte. Outro personagem que o pessoal pode se lembrar bastante aí é o Dado. Né? Lógico, por causa da história do Harrison Ford no Indiana Jones, como eu tinha falado antes. É o Templo da Perdição, na verdade, que ele participou. Eu confundi com os Caçadores da Arca Perdida.
lógico, teve dedo do Spielberg pra colocar esse garoto em outro longa-metragem, né? Porque afinal, o preconceito lá nos Estados Unidos em cima de pessoas asiáticas é muito grande. Ele continuou atuando, mas se especializou em artes marciais, então ele acabou participando muito mais como dublê e em captura de movimentos também. Lógico, o Bocão. Por que não falar do ator mirim extremamente famoso da época e que ainda hoje ele vira e mexe e volta a crescer e aparecer. Né? Pra ter uma ideia, ele conseguiu o papel porque originalmente ele ia ser o protagonista do ET, mas depois o Spielberg desistiu e se sentiu meio culpado. Né? Então aí ele prometeu que ia encaixar o garoto, né, em um filme próximo, acabou sendo os Goonies. Aí ele acabou participando da trilogia Garotos Perdidos, por exemplo, ele era um dos irmãos Frog, ele participou do clássico Gremlins, teve vários filmes, é meio difícil de realmente listar. Bom, mas tirando esse fato todo aí, ele já enfrentou até o Jason no Sexta-feira 13, parte 5. Né? Lógico que no 6 o personagem dele seria o Jason, né? Ele termina o filme se tornando o novo Jason depois de matar o Jason. Né? Lógico. Aí, verdade, a Nara comentou aqui, né, na live aqui, falando, continua beijando assim, não vai precisar de bombinha. Verdade, o Mickey, né, o Sean Astin, ele teve o personagem dele, tipo, tinha que ficar com a bombinha de asma. De repente, ele acabou beijando na boca, acidentalmente, de língua, inclusive, a namorada do irmão mais velho, tipo, quer dizer, seria a futura namorada do irmão mais velho. Né? É uma coisa engraçada. E aí o que aconteceu, né? Tipo, lógico, aí ele joga fora a bombinha de asma, ou seja, é como se a bombinha de asma fosse só uma desculpa. Né? Ele não mostra que é realmente um problema de saúde, como é dito durante o resto do filme. Mas isso não vem tanto ao caso. Tirando esse pequeno erro no roteiro, né? O curioso é que apesar de, depois dos anos 80, o ator Corey Feldman, em geral, começou a participar tipo, de mas muitos filmes desconhecidos. Valem a pena. Bom, o longa dos Goonies, ele custou só 19 milhões de dólares e gerou 61 milhões. Então, foi um pulo, um salto enorme que a gente pode ali destacar, de certa forma, né? Deixa eu até ver uma coisa aqui. Ok. Uma das coisas mais caras foi o navio pirata que se chamava Inferno. Porque não era só um pedaço de cenário. Eles realmente fizeram um navio inteiro de 300 metros. Aí eles, lógico, tentaram vender depois das gravações, mas ninguém queria comprar. Isso fez com que ele fosse destruído. Então, se na época tivesse algum bilionário que fosse fã do filme, essa peça seria uma das mais caras, porque é um navio de verdade. Mas tudo bem. Também, lógico, teve uma adaptação para livro na época com o mesmo nome do filme, mas o filme veio primeiro nesse caso. Né? No caso, era apresentado em primeira pessoa, na perspectiva do Mickey, que é justamente o Sean Astin. O livro ele é mais completo que o filme em relação a detalhes do universo, colocando as coisas de uma maneira mais profunda. Lógico que uma das coisas legais é que o livro ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Darkside numa edição de luxo, com capa dura e tudo mais. Né? Mas lógico, não foi o único subproduto, pelo menos na época lá. O filme saiu em 85. E no ano seguinte foi lançado o jogo para várias plataformas. MSX, Commodore, Amiga, Atari, por aí vai. Teve até para Nintendinho, né? Eu joguei o do MSX, o Goonies 1 e 2. Né? No caso, mesmo sem ter um segundo filme, em 87 o jogo teve a sequência, o Goonies 2, que ele era exclusivo para Nintendo 8 bits. Mas ele teve uma versão esquisita para o MSX também, mas ele era exclusivo oficial, né? Feito pela Konami. Lógico que os dois jogos, o 1 e o 2, tiveram boas notas, porque era um jogo maravilhoso. Apesar de algumas coisas serem meio esquisitas e não terem muito a ver com o filme, a aventura estava ali. E praticamente você era o irmão mais velho indo salvar os garotos. Mas também, lógico, você pode escolher que personagem ele pode ser justamente pelo fato de não ser fácil de reconhecer ali. Bom, o filme é algo do tipo que causa uma sensação esquisita, saudade de infância e tal, né? E, bom, principalmente para quem teve a infância nos anos 80, né? Vamos dizer assim. Esse é o tipo de obra que pode ser dita como atemporal. Você pode assistir na década de 80 e reassistir nos anos 90 e agora em 2020 e de repente, porra, esse filme é maravilhoso, sabe? Você pode ver ali que não são efeitos especiais de croma,
Só teve pouca parte com chroma, na verdade, quase nada. Mas são efeitos físicos, ficam bonitos ali. São coisas que eu sinto falta nos filmes atuais. Então, assim, é um tipo de obra atemporal mesmo, né? Então, qualquer pessoa que assista em qualquer época pode sentir aí a essência da coisa, né? E acabar tendo algumas sensações relacionadas ao seu ambiente, por assim dizer. Lógico, algumas pessoas podem não se apaixonar pelo filme, podem preferir um De Volta para o Futuro, podem preferir Gremlins, dentre várias outras coisas, né? Mas fazer o quê? Talvez, para quem não curte muito comédia, né, ou aventura, pode ser que não curta. Pra quem não gosta de filme de pirata, talvez. Mas tem muita gente que não gosta de filme de pirata que gostou dos Goonies e não percebeu que era um filme de pirata. Uma coisa bem legal. Lógico, vamos lembrar que, gostando ou não das comédias, é um dos filmes obrigatórios para quem gosta de acompanhar a cultura pop, porque sempre vai ter alguma menção em algum filme ou série dos dias atuais, né? Você pode ter algum "eu gosto de chocolate" e vai entender logo de cara que é o Slot. Ou então você fala, sei lá, o Corcunda de Notre Dame, pô, você parece Slot. Aí todo mundo, quem? Deixa pra lá. Coisas desse tipo. É muito legal. Né? Hoje em dia, lógico, é bem barato achar ele pra quem gosta de ter filme marcante na estante. Então você pode encontrar em várias lojas. Pra você comprar em DVD por, tipo, de 10 a 15, 20 reais, sei lá. Existe o Blu-ray também, se vocês procurarem. Né, mas o DVD é mais fácil de encontrar. O VHS, como eu falei, ele é um pouco mais raro, né, principalmente porque hoje em dia é difícil você encontrar alguém que tenha um aparelho VHS ou que compre VHS para assistir, né? Mas fazer o que, né? De todo jeito, os Goonies são uma aventura com um certo toque de comédia aí que eu recomendo para todo mundo. Aliás, vamos falar de fatos. Isso aqui eu preciso pegar o negócio aqui. Por exemplo, você pensa aqui, ó. Mapa do Tesouro no lixo. Então, no encerramento das filmagens, o Sean Astin levou para casa o icônico Mapa do Tesouro como lembrança do set. Anos depois da estreia do filme, a mãe do ator achou o adereço e, sem notar o valor sentimental, jogou no lixo. Isso aí é uma coisa que depois ele mesmo acabou triste comentando em entrevistas. O navio pirata, né, do Willy Caolho, o Inferno, foi construído para a produção, demorou 2 meses e meio para ser feito e tinha sido inspirado no navio do filme O Gavião do Mar de 1940. Né? Depois de finalizado, os atores não viram como o navio ficou. A ideia era colocar a reação original deles no filme, mas o plano não foi para frente. Isso porque durante a gravação o Josh Brolin gritou um palavrão. Dessa forma a equipe precisou refilmar a cena. Né? Lógico, ele tinha, sei lá, gritado um "caralho!", sabe, umas coisas assim. É muito louco. Lógico, com o filme encerrado foi dada a possibilidade de alguém ficar com a construção. Como ninguém reclamou, destruíram. Personagens extras. Olha essa. Muitos personagens extras e figurantes do filme foram interpretados pela equipe de produção, incluindo os integrantes da família. O pai do Bocão, por exemplo, é um câmera. Enquanto isso, a própria mãe do ator Jeff Cohen faz o papel da mãe do gordo. Então é uma coisa bem legal. O diretor Richard Donner aparece no filme como um policial. Vamos agora passar sobre a maquiagem do Slot. Essa é uma coisa interessante. Ele foi interpretado pelo jogador da NFL, John Matsubaki. O visual do personagem é bem característico. Lógico que a maquiagem demorava 5 horas para ser feita. Todos os dias de gravação. Então, 5 horas maquiando. Aí o cara tinha que dormir enquanto maquiava. Porque ele ia ter um dia inteiro filmando. Ok. Na hora das filmagens, um controle remoto tinha que operar mecanicamente o movimento do olho do personagem. Tanto que tem até momentos em que você vê um pouco de close para mostrar isso. Vamos lá. Palavrões estratégicos. Porque alguns palavrões são pronunciados 20 vezes ao longo do filme. Para evitar logo uma classificação indicativa rígida, as palavras foram posicionadas estrategicamente. Por exemplo, durante a edição, os sons do ambiente e ruídos podiam abafar as falas dos palavrões. Né? Então eles estavam preparados. Vamos falar da Cyndi Lauper. Já que muita gente aqui com certeza gosta, né? Vamos falar dela. O público vê as crianças assistindo na MTV o clipe da Cyndi Lauper com a música The Goonies Are Good Enough. Mas, no entanto, o vídeo com a cantora só foi feito 6 meses depois do encerramento da produção do longa. Né? Então, isso significa aí que os Goonies viram outro clipe no momento da filmagem e foi trocado pelo vídeo da Lauper na pós-produção. Polvo gigante. Olha essa. Uma cena original do roteiro incluía um polvo gigante. Apesar de ter sido cortado, o encontro com a criatura é mencionado no final do filme. Fazer o quê?
O final original, vamos falar um pouquinho sobre ele. O final original do Christopher Columbus era bem diferente do que a gente viu no cinema. O plano inicial revelava como o Mike e a família voltaram para casa, onde a Rosalita encontraria a sacola de joias enquanto lavava a roupa. Então o final foi alterado para mostrar todo mundo se reunido com os pais na praia. Lógico, além de mostrar a partida do navio pirata, antes dele ir embora e de repente parecia que estava se afogando. Bom, festa surpresa. O aniversário do diretor Richard Donner foi a última semana de filmagens. Então ele esperava por recepções mais calorosas da equipe, mas recebeu comportamentos mais frios e distantes. No encerramento da produção, ele viajou para Havaí, onde tinha uma casa de férias. Para surpresa dele, todo o elenco tinha se reunido na residência para comemorar o projeto. O Spielberg mesmo levou os atores para a propriedade do diretor de forma secreta. Né? E ainda pediu para ninguém dizer para ele sobre os planos e por isso tinham que tratar ele um pouco mal. Logo, coisa meio bizarra, né? E é isso. Por exemplo, a gente, lógico, tem mais fatos que a gente pode comentar. Por exemplo, aqui Sonaya Kelly, você conhece? O clássico filme dos anos 80 que conta a história do grupo de crianças, não sei o que. Recebeu um festival, a cidade recebeu a cidade promoveu as tours da locação do filme e tal, Caça ao Tesouro e uma reunião do elenco. Homenagem ao aniversário, veja na galeria de fotos, blá blá blá, ok. Tá, mas vamos nessa aqui. Próxima, cadê? Não, tá errado. Isso aqui é outra coisa. Bom, os Goonies, eles tiveram aí muita coisa bizarra. Caralho, eu tô... Mas vou dar uma dica pra vocês, nós estamos em 2021, não estamos? Você quer ver um filme no mesmo clima, mesmo estilo dos Goonies, que você pode sentir que tá assistindo? Procura na Netflix, Em Busca de Ohana. É mais ou menos aquele naipe. E já está disponível na Netflix a partir de hoje. No caso, a nova aventura jovem Em Busca de Ohana, ou Finding Ohana, já está disponível na Netflix. Teve a estreia agora na sexta-feira 29, ou seja, hoje, né, para quem está vendo ao vivo esse vídeo, aqui na grade de programação da plataforma. A sinopse diz o seguinte: férias de verão no Havaí trará reviravoltas surpreendentes para os dois irmãos criados no Brooklyn, quando um diário local os leva a uma aventura épica com novos amigos em direção à sua herança havaiana. Aqui, deixa eu mostrar o cartaz aqui para vocês. Procurando Ohana, Em Busca de Ohana. O filme é dirigido por Jude Wang e o roteiro é assinado por Christina Strain. Então tá aí uma dica de filme para vocês. Então, deixa eu até... Caramba! Calor! Então, vamos lá. Aqui, a Nara falando que a maquiagem do Slot é icônica, com certeza. As orelhas mexiam também, verdade. E ela falou, nenhuma invenção do Dado funcionava. Na verdade, funcionavam, mas de forma errada. Exceto os dentinhos, que foi o que salvou quando ele estava caindo e quase morreu. Mas é basicamente isso. O resto também dava errado. Assim como o pai dele também fez uma invenção que saía do cinto, uma câmera que vinha direto pra frente dele. Eu sempre quis ter uma câmera dessa. Mas tudo bem. Bom, basicamente é isso. Os Goonies são bons o suficiente. E, bom, agora que estamos no final aqui da parte nerd da live, eu pergunto pra vocês. Vocês estão com ânimo e criatividade para ajudar a criar uma letra de música agora? Ou vocês preferem que a live apenas termine normal? Porque se for para criar a música, nós temos aí o tema Goonies, piratas, aventura, comédia, Jason na sexta-feira 13. Então o tema basicamente são os Goonies, ou aventuras de adolescentes. Agora, pergunto para vocês que estão online. E aí, vamos fazer uma música agora? Vou esperar um pouquinho a resposta de vocês. Bebendo um golinho de... Bom, nesse calor, lembre-se de beber muita água, e não fique desidratado, porque senão pode ficar que nem eu, derretendo. Mas é isso. Deixa eu ver, falta alguma coisa. O que tá faltando? Bom, como eu disse aqui, vou mostrar de novo a VHS Goonies.
Toda em inglês, bonitinha. Ê! Então... Ai, ai. Esse calor. Ai, ai. Fazer um comentário pra vocês. Hoje, pra quem tá vendo ao vivo, lançou o 4º episódio do WandaVisão. Esse episódio explica muita coisa dos 3 primeiros episódios e traz mais algumas perguntas. Só que os comentários que os atores tinham falado deu uma hype tão grande na galera e chega lá, o episódio é meio que morno comparado aos outros. Né? Então assim, eu quero ver o que vai acontecer a partir do 5º episódio. Porque afinal a gente já tem uma certa explicação pro que tá acontecendo para algumas cenas bizarras dos primeiros 3 episódios. Né? Então, fica aí outra dica, WandaVisão. Pra quem gosta de sitcoms como A Feiticeira na década de 50, Ginny é um Gênio na década de 60, e as séries tipo The Brady Bunch ou A Família do Remy na década de 70 e tal, tem ótimas homenagens. E pra quem lê os quadrinhos e quem viu todos os filmes da Marvel e gosta de ver detalhes, sim, todos os episódios, a cada minuto você vê milhares de referências, principalmente a personagens que ainda não apareceram nos filmes e que são importantes nos quadrinhos. Principalmente para os personagens Wanda, Visão, para Capitã Marvel em certa parte por causa da Mônica Rambeau e por aí vai. Faz parte, faz parte. Ai, ai. Que calor é esse, gente? Dá certo não. Mas, relembrando, quem quiser saber mais sobre os apetrechos tipo boné dos arigatões, travesseiro, camiseta e máscara anti-Covid, manda mensagem depois no direct, lá no @henriquepoeta, que aí eu posso passar os preços e formas de pagamento e etc. Né? E também, lógico, não se esqueça de ver aqui toda sexta-feira, às 8 da noite, o Tac Talk, falando 1 hora inteira de nerdices praticamente. Quer dizer, depende, às vezes eu falo menos, às vezes eu falo mais, mas sempre vai ter a hora de nerdices e... dependendo de como tiver o clima do dia, continuação com música. Então, bom, situação do momento, realmente que horror. Tem gente andando com bicicleta esquisita e apertando aquela campainha estranha antiga. Deixa eu ver, quem vai gostar do Capitão América? Talvez. Cheio de referências, né? Então, galera, se inscrevam aí, ó. Quem não for seguidor, segue aí a Crash TV Oficial aqui no Instagram. Também segue o meu Instagram, @henriquepoeta, Henrique com K. No youtube.com/arigatões. E por aí vai. Eu vou deixar aqui pra vocês um link com vários links. Cadê? Não, não é isso, acho. Não era esse. Apertei o botão errado. Mas tudo bem, no Linktree /DJ Yata. É mais ou menos isso. Bom, então, de todo jeito, muito obrigado a todos que ficaram até o final e até a próxima aqui na Crash TV.